Bom, o nosso trabalho tem como objetivo mostrar a relação entre a OFMI e a OMC e a dívida externa da América Latina. A dívida externa da América Latina é o tema mais importante para entender os problemas econômicos que existem entre os países. Desde o século XX, os países da América Latina têm dificuldade para manter suas economias equilibradas por causa dos altos empréstimos feitos com bancos e instituições de outros países. O Fundo Monetário, que é a FMI, e a Organização Mundial do Comércio, a OMC, têm um papel muito importante nessa situação. Eles influenciam as decisões econômicas e sociais dos países que precisam de ajuda financeira. Esse tema é importante porque mostra como as decisões tomadas em nível mundial afetam diretamente a vida das pessoas e a independência dos países. Contextualizando, histórica. Durante as décadas de 1970 e 1980, vários países da América Latina buscaram empréstimos externos para financiar obras e programas de desenvolvimento. Só que, no entanto, o aumento das taxas de juros internacionais e a queda no preço das exportações fizeram as dívidas crescer rapidamente. E nos anos 1980, conhecida como a década perdida, muitos países não conseguiram pagar as suas dívidas e recorreram ao FMI. O fundo, ao conceder ajuda, impôs programas de ajuste estrutural, que exigiam cortes nos gastos públicos, privatizações, congelamento de salários e até mesmo abertura ao mercado internacional. Já a OMC, que foi criada em 1995, que foi para substituir o antigo GATT, passou a coordenar as regras do comércio mundial, e ela defende a abertura dos mercados e a redução de barreiras comerciais, o que afetou diretamente os países latino-americanos, que muitas vezes ficaram em desvantagens diante das potências econômicas. Da atuação dos organismos internacionais. O FMI atua oferecendo empréstimos a países em crise, mas impõe condições rígidas para garantir que os governos adotem políticas de autoridades e estabilidade fiscal. Na América Latina, essas medidas tiveram como objetivo controlar a inflação e equilibrar as contas públicas, mas também geram cortes sociais e aumento da pobreza. A OMC, por sua vez, busca facilitar o comércio internacional, incentivando a abertura de mercados e a competição global. Embora essa política tenha ampliado exportações em alguns setores, também enfraqueceu indústrias locais e aumentou a dependência econômica de produtos importados. Em ambos os casos, os organismos influenciam fortemente as decisões econômicas dos países latino-americanos, muitas vezes prioridades da logística do mercado global em detrimento do bem-estar social. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre análise crítica. O FMI e a OMC dizem que querem ajudar os países, mas muitas vezes acabam atrapalhando. Quando a FMI empresta dinheiro, ele obriga os países a cortar os gastos importantes, o que deixa a população sofrendo com menos emprego e menos investimento. A OMC pede que os países abram suas economias, mas isso faz que o produto de outro país rico entre com força e dificultem a vida das empresas locais da América Latina. Por isso, muitas pessoas acreditam que essas organizações acabam ajudando mais os países ricos do que os países latino-americanos. Agora eu vou falar um pouco sobre a conclusão. A América Latina ainda sofre muito por causa das dívidas externas e das regras da FMI e da OMC.
Para melhorar essa situação, os países precisam trabalhar juntos, negociar melhor e buscar soluções que pensem primeiro no povo, não só nos interesses das grandes empresas, né? Com a união e mais autonomia, os países podem crescer de forma justa, sem depender de organizações internacionais.